Boa noite, meus amigos, irmãos, irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de hoje em diante. Peço desculpa pelo atraso, é porque eu quero fazer aqui um pequeno comentário antes de dar início na palavra, que até aqui ninguém ouviu falar sobre a Semana Santa. Sabe por que eu não falo sobre esse nome Semana Santa? Porque a Semana Santa não existe. De acordo com a palavra de Deus, todo dia ele é santo. Mas tem um dia diferenciado, que além dele ser santo, é santificado. Além dele ser abençoado, também é santificado, que é o sábado. O sábado, ele continua separado. Ele é separado da semana, do domingo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta. Esses dias, eles são abençoados. Mas a Semana Santa não existe, porque santo é todos os dias. Todos os dias, de acordo com a palavra de Deus, ele é abençoado. Então nós devemos tomar cuidado com as coisas mortas, com costumes que não tem nada a ver com Deus. Eu quero ler aqui um versículo. Vamos ler 2 versículos aqui. Mas antes oramos. Santo e amado Deus, querido Pai, graças te damos pelo dom da vida, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido. Rogamos-te perdão pelos nossos pecados. Nos concede-nos que seja feito o teu querer, em nome e por amor do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Nos conceda o teu Espírito de sabedoria para o entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu quero ler aqui no capítulo 26 de Mateus, verso 17 e 18. A última Páscoa, né? A última Páscoa. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos juntos de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Os discípulos fizeram uma pergunta a Jesus: onde querem que nós preparamos a comida da Páscoa? No verso 18. E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizer-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Mas quem quiser continuar, pode ir do 17 ao versículo 30. Aqui no versículo 17, a Páscoa, Jesus ceiou, porque diz que no verso 17 diz o quê? Que era o primeiro dia da festa dos pães asmos. Depois eu vou fazer um comentário, eu vou ler de novo, né? Eu separei aqui alguns versículos para que nós possamos entender que a Semana Santa ela não existe. Mas por que Jesus ceou na Páscoa? Logo no começo, quando se deu início à festa da Páscoa. Porque Jesus era o Cordeiro da Páscoa. Jesus foi o Cordeiro. Hoje ele não é mais. Porque Jesus se doou como um Cordeiro lá
no Egito. Daqui a pouco nós vamos para lá. Lá no Egito. Nós voltamos para lá. Né? Então, o Cordeiro, Cristo, era... Os cordeiros que eram mortos eram para ser comido, simbolizando o corpo de Cristo. E o sangue espichado nas paredes, simbolizando o sangue de Jesus, para não ser jogado à toa. Então Jesus era o cordeiro dessa Páscoa. Ele ceiou pela última vez, anulando todo o tipo da Páscoa, tudo que faziam naquela Páscoa. Quando Jesus foi crucificado, a Páscoa já não existia mais. Agora, em memória do nome de Cristo, se vocês continuarem lendo aqui, vocês vão ver que ele ceia com os discípulos e parte o pão e dá para que eles comam, e o vinho. Então, isso é justo. É dessa forma que tem que ser comemorada a Páscoa. Ela já não é mais tradicional, como muitas pessoas acham. Eu vejo pessoas evangélicas ainda na doutrina do encardido, chamando Semana Santa. Não é poucos não, são todos. Continuam na doutrina morta, porque não está escrito na Bíblia Semana Santa. Não existe isto. A rebeldia continua dentro da casa do Senhor. Analise direito. A Páscoa, se você quer celebrar a Páscoa, comemore isso da maneira certa. Se o seu vizinho não tem o que comer, está passando, não tem o suco de uva e nem o pão para comer, em memória de Cristo, chame eles, junte-se com eles na sua casa, o convide e dê graças a Deus e peça bênçãos sobre aquele pão, sobre aquele suco de uva. E assim estejam com o coração também dirigido para os céus. Aí isso tudo são feito em memória de Jesus, porque Jesus ceiou a Páscoa para dar continuidade em memória do nome dele. Mas é uma santa ceia e não Semana Santa e nem Páscoa, porque a Páscoa já tinha sido abolida. Aí eu pergunto, onde é que tem a Páscoa? Fala aqui de coelho. E onde coelho bota ovo? E onde o ovo é de chocolate? Amigos, acorde para a realidade. Não deixe o mal continuar fazendo mau uso da sua mente. Eu quero ir, meus amados. Hoje não vou falar o capítulo, né? A leitura é essa. Eu quero me dirigir aqui rapidão, porque não quero me demorar. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo do 23 a 29. Não precisa explicar muito, porque o que vocês vão ouvir vão entender da forma que eu falei ali. No verso 23 de 1 Coríntios 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor, isso é Paulo que recebeu de Deus, do Senhor Jesus. Recebeu do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é o pão, que
que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ouviram? Fazei da maneira certa, porque essa maneira estão errôneas, está errada. Como é que o cristão ainda não se... Como é que não deixou Deus, o Espírito Santo, abrir os olhos para o entendimento? Que está errado, não está certo. Verso 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Olha, está vendo qual é a maneira correta de cear a Santa Ceia? Foi a Santa Ceia, mas a Páscoa foi abolida com o sacrifício de Cristo. Era a morte de cordeiros. Gente, acorde para a realidade. Não existe Semana Santa. Todos os dias é abençoado e santo, mas o sábado é separado. O sábado é um dia separado dos 6 dias da semana, certo? Mas no sábado estão rolando matança, comemorando não sei o que, tradições de loucos. Comemorando o que, pelo amor de Deus? E tomando cachaça, e pintando e bordando no sábado. E dizem que é Semana Santa. Santa é todos os dias. Entendam isso, coloquem na sua mente. Eu tenho que colocar isso na minha mente também. Então isso tem que ser feito em memória de Cristo. Verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha Cristo. Quando se faz isso, é em memória de Cristo, anunciando a morte de Cristo até que Jesus venha para resgatar os salvos. Verso 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, vamos prestar atenção, que até eu me surpreendi ao ler agora. Quer dizer, que consumir essas coisas do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor, do sacrifício que Cristo fez. Isso tirando o direito da salvação, caso se não se arrepender. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Nós temos que fazer isto, está dirigido para Deus em memória do Senhor. Então deu para entender, meus amigos? Não deixe se enganar. O inimigo implantou isso na mente dos seres humanos quando nós éramos gentios. Mas agora o povo de Deus, que se dizem que somos de Deus, não são mais gentios. Então, pela graça e a misericórdia do Senhor, não fique comemorando as coisas da maneira errada, porque isto não agrada a Deus. Está escrito o que há de necessidade para se ler, para entender o que eu falei. Eu coloquei aí os versículos, capítulos e versículos.
Então que Deus tenha misericórdia não só de vocês, mas de mim também. Por isso que eu não comemoro e nem sou de acordo em juntar pessoas da maneira errada. Ficar pregando, reunindo pessoas em pregações e colocando o nome Semana Santa. Use um outro nome. Faça isso em memória de Cristo da maneira correta. Eu quero ler também em Êxodo, eu quero ler Êxodo, no capítulo 12, versículo 3 e 4. Vamos ver o que diz sobre a Páscoa, como se iniciou, Verso 3, no livro de Êxodo, capítulo 12, diz assim, olha: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 12 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas, todos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Olha, a Páscoa ela se deu início aqui, no capítulo 12 do livro de Atos, do livro de Êxodo. No livro de Êxodo, capítulo 12, se deu início a Páscoa. E vamos olhar direito como foi a Páscoa comemorada, que não foi uma comemoração, não teve nada de bom, foi sofrimento e dor para os que não eram tementes a Deus, para os que massacravam o povo de Deus. Assim será também nos últimos dias. Deus disse aqui que tomasse o cordeiro de acordo a seus familiares. Se fosse pequeno a família, se juntasse com seu vizinho, não com o vizinho de longe, mas o de perto, para dar início à Páscoa e para salvar os primogênitos, para que não fossem mortos. Então aqui onde eu falei, em Mateus, Cristo ali era o cordeiro, é aquele cordeiro, porque o cordeiro, Jesus Cristo era o único cordeiro que nenhuma família, nem a família do mundo todo, poderia comer, aguentaria comer. Cristo foi o maior cordeiro, não só para uma família, nem para duas famílias, mas para todos nós. Amém? Glória a Deus. Eu sei que muitos não vão concordar, mas Jesus foi o cordeiro que o mundo não pôde devorar, não pôde comer, porque os outros cordeiros só salvava em memória do livramento dos primogênitos. A Páscoa simbolizava Cristo para a salvação do mundo e ficava na memória do povo de Israel quando foi feita a Páscoa pela primeira vez para o livramento dos primogênitos. Agora Cristo entra como um cordeiro que o mundo não poderia suportar.
E assim ele foi crucificado, anulando aquela Páscoa antiga, agora a Santa Ceia, para se fazer em memória de Jesus Cristo, até que ele venha. Viu? É isso, meus amados. Glória a Deus, aleluia. Eu quero só falar para encerrar no livro de João. Livro de João, capítulo 15. Capítulo 15, verso 10. Eu só vou ler, porque o que eu tinha de falar já expliquei. Que diz assim, ó: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. E então nós temos que tomar cuidado para que possamos estar no amor de Cristo, como Cristo permanece no amor do Pai. E nós não é no amor do Pai, é no amor do Filho. Por isso que nós devemos ter cuidado com essa comemoração atraviadas, exageradas, com coisas que não tem nada a ver com a semelhança da Páscoa. Como pode isso chegar à memória de Cristo, se está sendo da forma errada? Meus amados, que Deus abençoe a vocês, uma boa noite, e que Deus cuide de cada um. Eu quero dar uma boa noite para minha amiga Ana Ferri, e também a minha amiga Márcia Moreira. Quero pedir uma bênção especial sobre vocês, que Deus abençoe e que cuide de cada um como vocês almejam diante de Deus. Deus sabe o que é o melhor para vocês, eu não, mas que Deus conceda conforme a vontade dele, não só para Ana Ferri e Márcia, mas para a minha casa, para a casa de vocês, para a casa do povo de Deus, para os nossos familiares e parentes, para todos do mundo. Uma boa noite, que Deus abençoe. Ana, estou precisando falar com você, viu? Lá no privado. Quando tiver, sinta-se à vontade. Um abraço a todos e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.